Olá minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma seleção de contos feito pelo professor Ítalo Morricone sobre os 100 melhores contos brasileiros do século. Se você, assim como eu, é um apaixonado pela arte do conto, fica aí que já já eu te conto mais sobre ele e te mostro muita coisa boa. Então, minha gente, hoje eu trouxe para vocês a seleção dos 100 melhores contos brasileiros do século. Aqui a gente vai encontrar muita gente boa, já vou deixar vocês com água na boca. Aqui vai ter Clarice Lispector, vai ter Osman Lins, vai ter Hilda Hilst, vai ter Luiz Fernando Veríssimo, João Baldo Ribeiro, Mário de Andrade, José J. Veiga. A lista é enorme, tá certo? A gente tem aqui, não 100 escritores, porque tem escritores, por exemplo, que tem 2 contos aqui dentro, mas 2 ou mais, na verdade. Mas vamos ter uns 90 escritores, cada um mostrando pelo menos um conto seu, e eu acho isso muito interessante para nós ampliarmos o leque de narrativas curtas, que são os contos. Eu, particularmente, quem me conhece sabe, sou um apaixonado pela arte do conto, tanto como leitor, como também me arrisco a escrever alguma coisa aqui, outra ali. E fiquei muito feliz quando eu encontrei essa seleção de contos brasileiros. Como eu falei pra vocês, aqui a gente encontra muita gente boa mesmo. E eu me arrisquei aqui a fazer uma, como é que eu posso dizer, uma lista dos 10 melhores, né? Li os 100 e decidi trazer aqui pra vocês os 10 melhores. O bom é que, desde o prefácio aqui do livro, feito pelo próprio autor, o professor Ítalo Morricone, ele deixa claro de que esse livro foi feito sem aquele, como eu posso dizer, aquela pegada, aquele viés acadêmico. Ou seja, foi uma seleção feita de forma bem subjetiva. Ou seja, é realmente o gosto pessoal, o gosto subjetivo do professor, e ele deixa isso muito claro. Eu achei isso muito legal. Porque quando nós fazemos uma lista, quando nós fazemos um top dos melhores, pelo menos pra mim, eu sempre pergunto, os melhores pra quem? Né? E o professor Ítalo Morricone deixa isso claro, que é os melhores, os 100 melhores contos brasileiros, na opinião dele. Então, há quem concorde, há quem discorde. Eu vi contos aqui, particularmente a parte crítica do negócio, né? Eu vi contos aqui que eu achei que, nossa, nada a ver estar aqui. Outros eu fiquei muito feliz de descobrir aqui na seleção do professor. E conheci muita gente bacana. Alguns escritores até que me fizeram pegar outras obras deles e delas para poder fazer a leitura, porque realmente me ganharam muito com a escrita de um conto. E aí eu fui lá conhecer o restante da obra. Encontrei contos maravilhosos, como eu falei, mas também encontrei contos muito ruins. Senti falta de certas pessoas aqui dentro, como por exemplo, um dos maiores contistas que esse país já teve e tem ainda, que é o professor Moreira Campos. Quem me conhece sabe que eu sou um pouco suspeito para falar do Moreira, mas é um cearense, um contista assim, sensacional. Gosto muito dele, é um cara que me inspira muito. E, enfim, senti falta de outras pessoas também, mas descobri muitas pessoas novas. Então, eu quero fazer, antes de falar dos 10, eu quero falar sobre 3 contos que estão dentro desse livro e que são encontrados facilmente na internet. Esses 3 contos estão aqui, eu pesquisei na internet, eles também são na internet, tá certo? Você encontra facinho, dá um Google que você encontra facinho. Que esses contos são atravessados pela mesma temática, são de 3 escritores diferentes, mas são atravessados pela mesma temática, que é a paternidade, né? O papel do pai, a visão do pai, e sempre em relação ao filho. Eu achei isso muito bacana. O primeiro conto desses 3 que eu falei, tá? Ainda não é a seleção dos 10 melhores, mas o primeiro conto desses 3, da temática paternidade, é Um Cinturão, do Graciliano Ramos. Me surpreendeu muito esse conto. Eu sou um fã do Graciliano, assim como de todos os regionalistas, né? Quem me conhece também sabe disso. Mas eu fiquei bem surpreso com a escrita desse conto. É um conto assim, nossa, visceral quase. E Um Cinturão, do Graciliano Ramos. O conto seguinte, Zap, do Moacir Sclia. Achei esse conto também fantástico, fantástico mesmo. E o terceiro conto, também dentro dessa temática, é Idolatria, do Sérgio Faraco. Vale muito a pena vocês darem uma conferida nesses 3 contos, gente. São contos curtinhos e que são atravessados pela mesma temática. Inclusive alguém que esteja trabalhando essa temática, talvez, para um
um trabalho aí da faculdade, ou enfim, até mesmo para leitura pessoal pelo prazer mesmo de ler os contos dentro de uma mesma temática, eu indico esses 3, tá bom? Mas sem mais enrolação, vamos lá para a lista dos 10 melhores. Como eu falei, esses contos, ou pelo menos assim, a grande maioria deles, vocês vão encontrar na internet facinho, tá certo? Só dá um Google aí e vale muito a pena ler. Ano passado eu fiz o projeto, inclusive esse livro faz parte disso. Eu fiz um projeto da leitura de um conto por dia, né? Consegui cumprir um conto por dia? Não consegui. Teve dias que foram assim, bem atravessados de percalços e, enfim, muitas tarefas para fazer. Acabou que não deu tempo de ler. Mas a grande maioria, eu acho que eu li assim, cerca de uns 300. E tenho tudo anotadinho, tudo bonitinho, agendado. E foi uma experiência muito bacana mesmo, tá certo? Então vamos lá para os 10, tá certo? Eu não fiz lista dos melhores para os piores, não fiz esse tipo de lista, tá? São 10 assim, numa ordem meio aleatória, tá certo? Então, o primeiro conto que eu queria falar pra vocês é o Gringuinho, do Samuel Haver. Gente, esse conto, sabe aquele conto que você precisa parar pra tomar fôlego? Sim, sensacional. Não vou contar a história dos contos, vou indicar pra vocês e vou dar uma quantidade de estrelas de 1 a 5. Pra esse conto eu dou 5 estrelas assim, fácil, porque é um dos melhores contos que eu já li na minha vida, sem dúvida. Gringuinho, do Samuel Haver. Em segundo lugar está A Caolha, da Júlia Lopes de Almeida. Também a história da Júlia Lopes de Almeida é bem interessante, tá certo? É uma mulher que tá ali desde a fundação da Academia Brasileira de Letras, tem um envolvimento ali com a fundação da Academia. A biografia dela em si é muito bacana, tá certo? Vale muito a pena conferir. E tem esse conto dela chamado A Caolha. Eu já tinha lido antes de ler aqui na seleção, aqui eu reli, tá certo? Esse conto me foi mostrado por uma grande professora que eu tive na universidade, que depois se tornou uma amiga. E esse conto assim é sensacional, vale muito a pena ler. Em terceiro lugar, eu trouxe um conto que eu acredito que pelo menos muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é Baleia, do Graciliano Ramos. Eu não sei se vocês sabem, mas o livro Vidas Secas, ele tanto pode ser lido como um romance, como ele também pode ser lido como contos separados. E tem um capítulo especial que é a morte da cachorra-baleia, né? Uma das cenas mais clássicas e mais doloridas da nossa literatura brasileira. Então, esse eu coloquei em terceiro lugar. Está aqui na seleção e eu coloquei em terceiro lugar. Em quarto lugar, um conto do Caio Fernando Abreu que me deixou assim no chão. Real. Chama-se Linda, uma história terrível, do Caio Fernando Abreu. E eu achei esse conto assim, como eu falei pra vocês, esse conto realmente me deixou no chão. É um diálogo de um filho e uma mãe. Um filho que ali nas entrelinhas nos deixa perceber que a sua homossexualidade. E é comecinho dos anos 80, e se você conhece um pouco da literatura do Caio Fernando Abreu, você sabe mais ou menos o que é que isso significa, até uma temática para a qual ele se voltou bastante. Em quinto lugar, um conto curtinho que eu achei, gente, sensacional. Esse conto você encontra na internet facinho, chama-se O Arquivo, do escritor Victor Giudice. Eu acredito que esse é o sobrenome dele, não sei se pronunciei correto, mas chama-se O Arquivo. Gente, que conto sensacional, curtinho, com uma mensagem assim impactante, real. Então eu acredito que é uma leitura que merece muito ser feita, tá certo? Em sexto lugar, um conto chamado Estranhos, do Sérgio Santana. É um conto que consegue deixar a gente bem apreensivo mesmo. E eu achei muito bacana. Tem um quê de cômico nesse conto, mas sem um quezão de trágico também. Em sétimo lugar, um conto também que eu já tinha lido e que reli aqui, que realmente é um dos melhores contos que eu já li na minha vida também. É A Moralista, da Diná Silveira de Queiroz. A mesma professora que me mostrou A Caolha me mostrou A Moralista. Então são 2 contos assim escritos por mulheres. Na época eu estava fazendo um curso sobre o percurso das mulheres brasileiras no conto, algo desse tipo. E vi muita coisa boa, entre essas muitas coisas boas, vi esses 2 contos, então deixo a indicação pra vocês, A Moralista, que tem muito a nos falar no tempo de hoje. É um conto assim que eu acho atemporal, tá bom? Em oitavo lugar, um conto que também tem muito a nos falar do dia de hoje
e que tem um quê de cômico, mas que é bem palpável, é bem real ao nosso cotidiano brasileiro 2019-2020, que é O Homem que Sabia Javanês, do Lima Barreto. Gente, o Lima Barreto por si só, eu já sou suspeito também de falar dele, um escritor que eu amo mesmo, tudo que ele escreve. E O Homem que Sabia Javanês é assim, sensacional, vocês precisam conferir. Encontra facinho na internet também, tá? Em nono lugar, vocês têm... em nono lugar, A Máquina Extraviada, do José J. Veiga. Também tem um pouco a ver, pega um pouco a ditadura militar, pega um pouco essa temática de ditadura, uma coisa que veio, ninguém sabe de onde, ninguém sabe pra que funciona, ninguém sabe até quando fica. Tem um diálogo bem bacana com o período do regime militar aqui no Brasil. E também vale muito a pena conferir. Em último lugar, em décimo lugar, um classicão aí do Machado de Assis, Pai contra Mãe. Envolve um pouco escravidão, envolve um pouco o sentimento de uma mãe por um filho e a visão que a sociedade tem de uma mãe, fora as outras muitas mensagens que o Machado consegue trazer na sua escrita, né? Pai contra Mãe, do Machado de Assis. Esse foi o meu top 10, a minha lista dos 10. E eu espero que vocês façam a leitura desses contos, porque vale muito a pena, como eu falei pra vocês, vale muito a pena conhecer um pouquinho. Eu acho que o gênero conto, ele traz um pouco disso, sabe? Ele te dá a oportunidade de conhecer um pouco ali, rapidamente, brevemente, a escrita de um escritor, de uma escritora. E às vezes um conto que você lê te faz explorar a todo o restante da bibliografia daquele autor. Isso aconteceu comigo demais mesmo. Um exemplo de um escritor que me ganhou por causa de um conto foi o Moacir Sclia. Eu li um conto dele antes de ler Zap, que foi um conto que eu indiquei aqui no vídeo. Mas antes de ler Zap, eu li outro conto dele, me foge agora a memória, mas foi um conto que me fez ler outras obras do Moacir Sclia, e vários outros autores e autoras também foram assim, tá certo? Esse é o vídeo de hoje, a indicação de hoje. Vale muito a pena a aquisição do livro, gente. É um livro bonitão, sabe? Da editora Objetiva, do professor Ítalo Morricone. E que aqui você tem 100 contos brasileiríssimos, tá certo? Essa é a indicação de hoje. Vou ter que pedir a você que tá chegando aqui, que é novo no canal, ou você que já veio aqui algumas vezes e ainda não se inscreveu, se inscreve aqui, ativa as notificações, dá aquele joinha pro YouTube divulgar ainda mais o vídeo da gente. Leva esse vídeo para quem você sabe que gosta de conto, para quem você sabe que gosta de livros, de leitura. Leva para todo mundo. Esse canal é feito para vocês, tá certo? Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Até lá. 100 melhores contos da literatura brasileira. É nóis.